Boa noite, meus queridos. Acabou agora há pouco no Mangueirão, em Belém do Pará. Remo 2, Corinthians 0. Hoje é um dia que eu poderia falar aqui por horas para vocês. Poderia, de fato, desenvolver bastante assunto aqui, mas não precisa. Tá? Hoje o vídeo é extremamente simples. A análise, o que eu tenho para falar para vocês é extremamente simples. É só todo mundo ver o que aconteceu e não é segredo para ninguém, né? O Corinthians fez mais um jogo ridículo. O Corinthians um time mal escalado, um time mal treinado, um time que poupou os jogadores para jogar um mata-mata. Hoje era um mata-mata, Copa do Brasil começando para o Corinthians, era um jogo de mata-mata. E o São Lázaro resolveu poupar jogadores. Devem estar muito cansados de tudo que jogaram no Campeonato Paulista, não é? Fomos eliminados pelo Ituano faz tempo, fomos um mês sem jogar. Semana passada jogamos contra um fraquíssimo Liverpool do Uruguai, um time que impôs resistência zero ao Corinthians, não dá nem para falar que os jogadores estão cansados. Vamos jogar no domingo contra o Cruzeiro, estreia do Campeonato Brasileiro. Esse sim é um jogo que ele poderia ter pensado em poupar alguém, pensando no jogo contra o Argentino Júnior na outra quarta-feira. Totalmente sem sentido para mim essa falta de importância que o Corinthians parece ter dado pro jogo de hoje, né? Parece que o Corinthians entrou de tranquilo, é o Remo, tá fácil. É óbvio que os caras fariam o jogo da vida, é óbvio que os caras iam comer grama. Os caras entraram numa velocidade e o Corinthians em outra, né? Ele entrou com meio de campo que, para variar, como eu sempre falo aqui para vocês, não marca ninguém. O time do Corinthians não marca ninguém, não é de hoje. Um time que não tem punch, que não tem pegada, que não tem tesão, que não parece que não corre, parece que não tá nem aí. Vocês vão falar, olha, o time não estava tão mal ali nos primeiros 10 minutos, quando toma o gol. Ok, quando ele ficava com a bola, trocava passes curtos ali, parecia que estava melhor no jogo. Aí o Maicon dá aquele passe errado. Não vou cagar na cabeça do Maicon por causa do passe errado. Vou cagar na cabeça do Maicon pela obra, tá? Um jogador extremamente superestimado. O cara que, como eu sempre digo aqui, o reserva do Camacho em 2017, que voltou como estrela, como solução. Jogador extremamente superestimado. Eu não consigo entender essa coisa de achar que o Maicon é um grande jogador. Ou seja, por isso eu o critico. Mas no lance do gol ali, ele tentou dar o passe. O que me chama a atenção não é o passe errado, é a facilidade com que os caras armam o contra-ataque e fazem o gol. É aí que tá. E foi a tônica do jogo. 2-0 para você que não viu o jogo foi pouco. Foi pouco. Um torcedor do Remo hoje deve estar frustrado, pensando, pô, numa dessa a gente toma 3, 4 em Itaquera e vamos estar fora. Poderíamos ter feito mais hoje. E é verdade. E é verdade. 1-0 no primeiro tempo foi pouquíssimo para os caras. O que reforça aquilo que eu venho falando aqui há anos para vocês, entendeu? Que o time do Corinthians não marca ninguém. Não é de hoje. O Corinthians não tem solidez defensiva nenhuma. O Corinthians não molesta os caras, não chega junto, não marca, não rouba as bolas, não acua, não sufoca. Os caras rompem a linha, né, como virou moda falar. Os caras passam daquela primeira linha de marcação do Corinthians com uma facilidade. E quando menos viu, os caras estão dentro da área. E o Cássio trabalha mais do que qualquer goleiro no Brasil hoje. O Mirassol teve incríveis 25, 30 finalizações contra o Corinthians jogando em Itaquera. Ou seja, não é surpresa. O Liverpool teve chances contra nós antes da gente fazer o primeiro gol, achado num escanteio, que nem escanteio foi, no final do primeiro tempo lá no Uruguai. E todo mundo achando bom. Né? Todo mundo, nossa, o Corinthians foi bem, estreou bem na Libertadores, tá bom. Jogamos contra ninguém, mas enfim. Hoje jogando contra um time de Série C, o Corinthians tomou um baile. O Corinthians tomou um baile. No segundo tempo, o seu Fernando Lázaro coloca o Roger Guedes, coloca o Fagner. Eu não sei vocês, eu estou curioso quanto ao peso do Fagner, me parece roliço. Né? Enfim, ou seja, ele faz as mudanças que ele acha que tem que fazer para deixar o time titular em campo. Parece que vai melhorar. Temos aquela chance logo no começo do segundo tempo com o Roger Guedes, que ele cruza o Yuri e não chega. E foi isso. Né? De resto, os contra-ataques dos caras sempre extremamente perigosos. Sempre 3 contra 3, 4 contra 3, 5, enfim. E tomamos o segundo gol, que foi pouco. Foi pouco. Ou seja, o que eu vi do time do Corinthians em campo hoje? É um catado, é um bando. Né? O time do Corinthians não tem padrão de jogo nenhum. Nenhum. Bom, agora você vai falar mal do Lázaro, mas é claro que eu vou falar mal do Lázaro. O Lázaro dá pra ver na cara dele que nem ele sabe o que ele tá fazendo ali. Tá assustado, tá tenso, tá com aquela cara de bunda dele, aquela tensão dele nas coletivas, fica mexendo no microfone, não sabe por onde olha, não sabe onde põe as mãos. Ele sabe que ele não deveria estar ali. Eu tenho certeza que ele deve pensar, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho competência, eu não tenho qualificação pra estar aqui. Não consigo entender quem foi que decidiu que eu vou ser o técnico do Corinthians. Ele tá assustado. E o resultado tá aí. Nós não temos treinador. O Corinthians não tem treinador. O Corinthians não tem padrão de jogo. O Corinthians não tem jogados. O Corinthians não sabe o que faz com a bola. O Corinthians é um nada em campo. Temos bons jogadores? Temos. O time titular do Corinthians é um bom time? É um bom time. Se você for muito benevolente com o Gil, com o Bruno Mendes, com laterais velhos, com volantes que não são volantes, que não marcam ninguém. O que é o Juliano? O
que é o Juliano? Mais uma vez hoje vendo do Queiroz em campo, o Maicon, que eu já falei do Maicon aqui, uma piada, o Adson, alguém viu o Adson em campo, o grande Adson, o subnutrido do Adson que eu sempre falo, a bola não chega pro Yuri Alberto, enfim. Paulinho jogando de centroavante, vocês repararam no Paulinho? O Paulinho é qualquer coisa nesse time do Corinthians, menos meia. Seja primeiro volante, que ele nunca foi, seja segundo volante, que ele sempre foi, seja um meia, ele não é, ele tá marcando saída de bola no goleiro. É uma zona o time do Corinthians. No segundo tempo, desesperado, ele começa a fazer modificações e termina com o Barleta fazendo estreia. Tinha o Pedro no primeiro tempo, que estava bem, não sei porque ele tirou o Pedro, acho que tirou o Pedro para deixar os caras da panela, deve ser isso. Enfim, uma bagunça o time do Corinthians. Um time que não tem treinador. Né? Aí vocês vão falar, mas aí os jogadores, os caras não são os cuzão? Com certeza são. Com certeza são. Isso só reforça o que eu falo de treinador. Se você tem um treinador qualificado, os caras não ficam tão encostados assim. O Fagner talvez não tivesse gordinho como está. O Michael talvez não tivesse com a carinha inchada do jeito que está. Outros jogadores talvez corressem mais. O seu Fausto Vera talvez entrou, todo mundo... Eu ainda não vi o Fausto Vera jogar essa bola toda que muitos de vocês pensam que ele joga. Quero estar errado. Tá? Quero estar errado. Eu apenas ainda não vi. Fez um péssimo jogo hoje, entrou no segundo tempo, errou quase tudo. Fábio Santos errando quase tudo. Enfim, quando todo mundo erra quase tudo, é porque você não tem um treinador ali. É porque você não tem um cara para chegar ali e falar, ó, vamos botar ordem na bagunça aqui, você faz isso, eu quero isso. Outra, intensidade, todo mundo fala, futebol se ganha com intensidade, você tem que correr demais o tempo inteiro. O Corinthians anda em campo. A tal da recomposição, né? O Corinthians fica com a bola, troca passinho, perde a bola no ataque para voltar. Nossa, é uma dificuldade. E o Remo, senhores, o grande Remo vinha com 3, 4, 5. O Remo. Aí tem gente que fala assim pra mim, tá, mas você não tinha como saber se o Lázaro ia dar certo ou não? Porra, eu não tenho como saber se minha mãe daria certo ou não. Nem por isso eu vou apostar na minha mãe pra ser treinador do Corinthians, entendeu? Eu não tenho como saber se o Silvio Santos vai dar certo como treinador do Corinthians. Você tem como saber? Não, você não tem como saber. Tem gente que fala isso pra mim, do Lázaro. Você não tem como cravar que ele vai dar errado. Tá bom, eu não tenho como cravar, mas nem por isso eu vou apostar num cara que não tem qualificação. Eu não vou apostar num orangotango para ser o técnico do Corinthians. Ó, coloca o orangotango lá, você não tem como saber se vai dar certo. Olha, eu não tenho como saber. Mas é improvável que dê certo você colocando um orangotango. Ou seja, é improvável você colocar um analista de desempenho, analista de resultado como treinador e achar que vai dar certo. É meio loucura isso. E quando eu disse isso no final do ano passado, teve gente que me xingou. Você é muito azedo, você está muito mal-humorado. Não sou eu que estou azedo, não sou eu que estou mal-humorado. O Corinthians é que não muda. Essa diretoria é patética. É incapaz de ter um treinador decente, é incapaz de ter um elenco um pouquinho mais qualificado e mais coeso, mais consistente. Não tem. Eu não aguento mais olhar para Gil e Bruno Mendes na zaga. Ver Maicon em campo. Ver do Queiroz em campo. Ver o Fábio Santos afetadinho, com aquele calçãozinho dele puxadinho para cima, jogando essa bolinha. E o pior é que se tirar ele piora, não tem ninguém. Porque não trazem ninguém. Aliás, trouxeram o Bidu. É sensacional. Trouxeram o Paulinho, pagando uma nota pro Paulinho. Eu queria saber do que o Paulinho joga, em qual posição o Paulinho joga. O que o Paulinho faz. Eu não consigo ver. Eu não aguento mais ver Adson. Enfim, é um time com inúmeras limitações. Inúmeras limitações. Falta culhão, sim. Falta comprometimento, sim. Falta treinamento, sim. Falta parte física, sim. Mas principalmente também... falta tática, falta técnica, falta treinamento. Não tem. O Corinthians não tem absolutamente nada disso. O Corinthians vive de lampejos de alguns grandes jogadores que nós temos. O Fagner de vez em quando resolve jogar bola. E é isso. O Cássio é monstro. Não nego isso. No meio de campo, de vez em quando... Vocês ficaram felizes com o Juliano aí alguns jogos. Pô, parece que encontramos um lugar pro Juliano. Cara, o lugar ideal pro Juliano é longe. Né? Qual que é a posição ideal pro Juliano? Longe. É em Porto Alegre, é longe do Corinthians. Mas um jogo assim é revoltante do Juliano. O cara que tem alergia da bola, o cara que tem medo da bola, tem medo de dividir uma bola. O que é o Juliano? Enfim, o Corinthians não sabe o que faz com a bola. O Corinthians é incapaz de, na dificuldade, na incapacidade de criar, pelo menos não deixar o outro criar. O Corinthians é uma mãe. O outro time faz o que quer em campo. E era o Remo, senhores. Era o Remo. O Corinthians tomou um baile do Remo. É isso, entendeu? Vou ficar revoltado, vou chutar tudo. Vocês estão surpresos? Vocês estão surpresos? Os reforços que chegaram para esse ano foi o Romero e Bidu. Foi o Romero e Bidu. Nosso treinador é Fernando Lázaro. Qual que é a surpresa?
Ah, mas o clima tá gostosinho, né? O clima agora tá bom. Todo mundo vai em programinha, né? Todo mundo feliz. Seu Fábio Santos grava 3 podcasts por semana, né? Tá todo mundo feliz. O Gil tá dando pulos de alegria que tá namorando a gostosinha no BBB, parece uma criança apaixonada. Enfim, patético, né? Falta gestão ali, falta alguém pra botar ordem na coisa e não tem. Não tem. Você vai esperar o quê de uma diretoria que tem o pior presidente da história, um bunda mole do seu Duílio, patético Duílio, uma coisa assim ridícula. Ridículo o Corinthians tá na mão dessa gente aí. E o resultado é isso, tá? O resultado é isso. Dificilmente, é difícil enxergar alguma coisa boa acontecendo no restante do ano. Difícil, né? Se não chegar um treinador, para começar, né? Para começar a botar ordem, minha humilde opinião, treinador bom. Puta, e quem que seria um treinador bom, hein, mano? O Corinthians seria um treinador que fosse bom, se possível que tivesse identificação com o clube, um cara que soubesse fechar o time, que soubesse fazer o time jogar fechado. Enfim, um cara que desse cara de Corinthians ao Corinthians, né? E a partir daí você vai ajeitando, né? Vai subindo um moleque melhor aqui, vai percebendo que aquele cara tem que afastar. Aí sim você vai dando cara pro time, né? Puta, quem seria esse cara, hein? Quem seria, hein? Pois é, difícil, né? Vocês não têm nenhuma ideia? Eu tenho. E é tão óbvio, né? É tão óbvio, desde o final da Copa. É tão óbvio quem é o nome no qual o Corinthians tem que apostar. É tão óbvio quem que é o cara pra cima de quem o Corinthians tem que ir ontem e pagar 2 milhões por mês pro cara, 3 se for o caso. Quanto que o português recebe nos porcos lá? É a mesma coisa. Quer treinar o Corinthians, quer pagar quanto? 50? Pagar 200 pau? Não dá. Tem que trazer um cara top. É óbvio que eu estou fazendo referência ao Tite. Pelo amor de Deus, vai pra cima do Tite. Antes que ele feche com o Flamengo. Vai pra cima do Tite, paga o que tiver que pagar. Contrato de 5 anos. Eu juro pra vocês, mas eu juro pra vocês, ele resolve 80% dos problemas dessa coisa ridícula que o Corinthians se tornou. Ridículo. Chega a ser constrangedor. O que o Corinthians fez hoje é pra tirar do sério. Então, antes de falar mais algumas coisinhas, eu quero xingar mais gente. Deixa eu agradecer vocês aí que entram embaixo aqui do canal e mandam um valeu pra mim. Obrigado, pessoal. Ajuda demais. Aliás, ajuda mesmo, né? Porque esse ano tem viagem, hein? Canal do Povo Escolhido, eu não peço nada, vocês estão ligados, hein? Eu não peço like, eu não peço joinha. Joinha é o like, né? Eu não peço nada, eu não peço comenta aqui, inscreve, assina, aciona sininho. Eu não peço nada disso. Também não peço dinheiro pra ninguém, longe de mim, tá? Eu tenho minha dignidade pra manter. Mas esse ano tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem um monte de passagem pra comprar, né? Vocês podiam dar uma força pro pai. E vocês que entram aqui e mandam um valeu, eu sou obrigado a no mínimo agradecer demais mesmo, todos vocês, tá? Sandro Pessinati mais uma vez, seu Paulo Sérgio Giroto de novo, Enzo Soler, Rafael Cardoso, Bruno Martos, Gabriel Frontana, Aldo Jorges, Enzo Soler mais uma vez, Paulo Sérgio Giroto outra vez. Por que outra vez? Que eu tô soltando aquela série sobre o Corinthians da Libertadores, né? Que tortura, né? Eu peço desculpa pra vocês por rememorar toda essa história trágica que é o Corinthians em Libertadores, mas são ossos do ofício. Eu queria esquecer tudo aquilo, né? Mas sou obrigado a relembrar, principalmente pros mais novos que não viram tudo aquilo. Essa história trágica que é o Corinthians em Libertadores. Prometo soltar os últimos episódios amanhã e depois. E vocês vão mandando os valeu nesses vídeos, então eu tô... Alguns se repetem, por isso eu tô repetindo o nome desse. Então, Paulo Sérgio Giroto 2 vezes, Aldo Jorges mais uma vez, Camilo Rodrigues, que homem, meu Deus do céu, Gabriel Frontana de novo, Rodrigo Samuel, Emanuel da Silva, muito obrigado mesmo a todos vocês, tá? E mandar um salve especial pro Gabriel Garcia, de Rolândia, Paraná, e pro Ricardo Leandro da Paraíba. Obrigado, senhores, tamo junto. E é isso, o Coringão tira nós do sério, né? Tira nós do sério. Suando aqui. É irritante porque é pedra cantada, né? Bola cantada. É o tipo de coisa que dá pra falar que é uma grande surpresa, dá pra falar, oh meu Deus, quem poderia imaginar que isso aconteceria? Não dá. Se você realmente tá surpreso com o que aconteceu, com o que tá acontecendo, pô, amigão, você é bonzinho demais, né? Você é ingênuo demais, né? E me xingam ainda, gente que me xinga. Você tá muito azedo, você tá muito mal-humorado. Eu não tô azedo, eu não tô mal-humorado, apenas tô enxergando as coisas do jeito que elas são. E desde o ano passado, aliás, desde alguns anos, o Corinthians só faz cagada. O Corinthians só faz cagada e o resultado tá aí. 2-0 pro Remo, situação complicada, o Corinthians precisa de 3 gols na volta. Ano passado contra o Atlético Goianiense nós também tomamos 2-0 fora. Verdade. Vamos apostar nisso, então vamos achar que toda hora dá? Enfim, lamentável, né? Lamentável. É isso, meus queridos. Acho que não esqueci nada, né? Aliás, esqueci. Tem um monte de coisa pra falar, mas depois eu falo. Abraço a todos, domingo a gente volta. Vai, Corinthians.